Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Cop de Facuri, canal Pensando Direito, canal do TikTok, canal do Twitter, tudo com o meu nome, John Cop de Facuri, advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Que os senhores curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam nos canais, deixem seus likes, seus comentários, ativem as notificações, cutuque o sininho, difunda essa live, que ela tem uma finalidade esclarecedora. Ela não está aqui para responder, não estou aqui para responder consultas, nem posso fazer isso, não posso usar as redes sociais para difundir informações direcionadas à captação de clientela. Eu procuro ser um profissional ético, correto, digno, dentro da minha profissão, e utilizar as redes sociais para divulgar informações de cunho jurídico que possam interessar a você, espectador. Então, vamos começar hoje a falar hoje a respeito do erro médico e do erro do médico. Vamos lá. Quais são os fatos que caracterizam o erro médico? Vamos lá. O erro médico ele é caracterizado tal como o erro do advogado, tal como o erro do engenheiro, por exemplo. Eles são caracterizados quando há um erro técnico e profissional. Por exemplo, o médico está lá e ele se propõe a fazer uma cirurgia plástica e colocar meu rosto feio como o do Brad Pitt. E termina, ele diz, promete, garante que ele vai me tornar um Brad Pitt, um Leonardo DiCaprio da vida. E fica sobra isso aqui. Então, como ele assumiu a obrigação do resultado, o médico ele tem o dever de indenizar caso eu não fique igual ao Brad Pitt. Então, o erro médico ele é caracterizado quando há uma imperícia, uma negligência, uma imprudência. O erro médico pode ser caracterizado também, por exemplo, numa negligência, quando o profissional lá, sabendo que, por exemplo, um determinado cidadão ele é alérgico a uma penicilina, por exemplo, e sabendo da informação, aplica um remédio à base de penicilina. Ele pratica um erro médico. Então, são diversas situações que elas se caracterizam. As responsabilidades, por exemplo, se você foi atendido por um médico na sua cidade, no hospital particular, público, que seja, e o médico foi lá, te examinou, te atendeu, fez tudo certinho, e aí você não sabia que tinha, por exemplo, uma alergia ou um problema gastrointestinal muito grave, que se você tomasse uma aspirina, que é um ácido, você estava com dor de cabeça e você poderia vir a ter problemas. O médico não tinha como saber e, portanto, não é um caso de erro médico, mesmo que ele te indique a aspirina. Você tome a aspirina e comece a vomitar sangue, por exemplo, não caracteriza erro médico. Portanto, porque ele não foi negligente, não foi imperito e nem foi imprudente. Porque ele não tinha como saber, e muito menos você, que tinha esse problema gástrico, estomacal, que gerou digamos assim, essa hemorragia, esse vômito sanguinolento. Então, nesses casos, não há erro médico, não há que se falar em erro médico. O erro médico ele é caracterizado, o médico, como regra, igual ao advogado, ele tem obrigação de meio. Por exemplo, eu como advogado, eu tenho que usar a melhor técnica, recebo um cliente no meu escritório que ele quer processar uma empresa X ou um banco. Eu aplico a melhor técnica, o processo lá é praticamente líquido e certo, garantido para o cliente, só que dependo da cabeça do juiz. Aí o juiz indefere o pedido. Eu tenho que recorrer, não sou responsável civil por isso. Não tenho que indenizar o cliente. O médico é a mesma coisa. Ele praticou, ele exerceu certinho dentro das regras técnicas de profissão, ele estava tratando um paciente. O paciente veio a falecer. A culpa é do médico? Não. Se ele aplicou todas as regras técnicas da profissão, ele não tem uma obrigação de resultado, ele tem uma obrigação de meio. Já o cirurgião plástico,
ele tem uma obrigação de resultado. Se ele vai, por exemplo, se compromete a fazer uma cirurgia estética de mama para a mulher, por exemplo, e diz que a mulher vai ficar com as mamas lindas, perfeitas e durinhas, enfim, e termina ela deformada, ou então com aquelas aplicações de botox, enfim, com substâncias químicas. Tiveram um caso aqui no Rio de Janeiro até com aplicação de óleo, acreditem se quiser, de óleo de motor, ou óleo vegetal, o que seja, nas nádegas, nos glúteos das mulheres, que levaram as mulheres à deformidade, ficarem com bumbuns horríveis, estranhos. E aí ele vai ser responsável pela reparação dos prejuízos, pela fealdade da mulher, pelos danos morais, pelos danos materiais, ou seja, a humilhação, o sofrimento causado pelo erro profissional dele, já que ele tem a responsabilidade civil de resultado, ele tem que indenizar, porque ele garantiu que iria fazer uma cirurgia e a mulher sairia lá com o bumbum da Valesca Popozuda, por exemplo. Agora, no caso, por exemplo, de um engenheiro, é a mesma coisa do cirurgião plástico. O engenheiro vai e se compromete a fazer uma ponte. Falar até dos casos ali do Rio Grande do Sul, dos nossos irmãos que estão passando sufoco lá. O engenheiro vai lá, faz a empresa de engenharia aprovada lá na licitação da prefeitura ou do estado, enfim, faz uma obra de engenharia para construir uma ponte. Passa uma bicicleta, a ponte desaba. Houve erro profissional? Houve. A empresa vai ter que indenizar? Sim. Você vai processar o estado ou o município do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina, enfim, no local onde ocorreu o dano. E aí o Estado vai como o Estado ele tem a responsabilidade objetiva, ou seja, independe da prova da culpa, não foi ele quem contratou, ele é o responsável pelo resultado das obras. E logo, ele sendo responsável pelo resultado das obras, ele tem o dever de indenizar, mas ele vai ter uma chamada ação de regresso, ação regressiva, contra o autor do dano, contra a empresa de engenharia que garantiu a rigidez, a firmeza e a segurança da ponte. No caso do erro médico, é justamente quando, eu repito, quando ele age com negligência, imprudência ou imperícia. Um médico de pronto-socorro, vamos dizer, aqui no Rio de Janeiro, ele está diante de uma situação que ele está sozinho, chegam lá 3, 4 pacientes baleados, ele tem que escolher um e tratar. Ele pode fazer isso, ele pode escolher quem vai viver e quem vai morrer? Deve. Ele não só pode e deve. Ele vai responder criminalmente pelas omissões de socorro dos outros? Não. Porque ele era o único naquele plantão. O Estado pode responder, ele não. Porque ele era o único naquele plantão, ele estava lá no hospital, aí ele chegou, ele viu lá o paciente que tinha a maior probabilidade, a maior chance de sobreviver. Ele pode escolher esse paciente? Pode. Ele pode optar por não atender os outros? Pode, porque ele não tinha condições. Então ele não foi negligente, não foi imprudente, não foi imperito. Então, erros médicos se configuram nessas 3 circunstâncias. O erro médico, da mesma forma de um advogado. O advogado foi lá, não leu o processo, não estudou, assumiu o processo de qualquer maneira, não pegou nenhum telefone celular e pesquisou o direito aplicável ao cliente dele, ainda mais hoje que com um telefone celular você tem milhões de bibliotecas de Alexandria na mão no bolso, não importa o celular, importa a informação, pode ser lento, pode ser rápido, pode ser 4G, 5G, 6G, Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, aí tem todas as informações do mundo na mão. Portanto, não tem desculpa para erros. Erros acontecem com o advogado, com o policial, com o médico, com o cirurgião, até a merendeira, ou até o juiz de direito erra. Então, nessas circunstâncias, ele não pode simplesmente alegar que houve um
um simples equívoco, ele não pode alegar que houve um simples engano, ele não pode alegar que houve um simples... já aconteceu. Não, não aconteceu. O profissional foi atécnico. O profissional médico, ele tem que ser absolutamente técnico. Se ele está constatando que efetivamente ele está atendendo um paciente de forma negligente, num pronto-socorro ou num consultório médico, enfim, em algum lugar onde ele tem a obrigação de garantir um bom tratamento, por exemplo, ele vem tratando certo e o paciente vem a falecer, ele não é o culpado. Mas o paciente vem a falecer por um erro profissional, ele aplicou, não usou da técnica certa, ele foi, por exemplo, tratar uma fratura exposta, tá? Com um esparadrapo. Pô, erro grosseiro. Já tive casos de médicos esquecerem gases dentro, abriram o paciente, tá? Abriram, fizeram a cirurgia, abriram e esqueceram gases dentro do paciente. Gases. Então, isso caracteriza erro médico grosseiro e o médico vai ter que indenizar. Não importa se é hospital público, não importa se é hospital particular, ele tem que indenizar. Então, quando o médico erra e às vezes, por exemplo, o caso de médico que se compromete, como eu falei, do cirurgião plástico, ele compromete-se com o resultado. Ele aí assume na responsabilidade civil no dever de indenização, esquecendo o aspecto penal. No aspecto penal ele pratica, por exemplo, o erro médico pode caracterizar uma lesão corporal grave, uma lesão corporal leve, uma lesão corporal gravíssima e até uma morte. No aspecto criminal, no aspecto um abortamento, enfim, no aspecto civil, dependendo das circunstâncias, ele pode ter que indenizar se efetivamente ele tinha a obrigação de garantir o resultado. Mas é muito difícil você chegar nessa conclusão. Por quê? Para um médico clínico geral, por exemplo, que está fazendo um atendimento normal, ele vai lá e vai usar a melhor técnica do mundo e o paciente pode ter algum problema, uma intercorrência, por exemplo. Um médico cirurgião está lá com o diagnóstico, recebeu o diagnóstico e a orientação para ele era tratar uma apendicite. E a apendicite, sei lá, supurou, não sei se é o termo técnico correto. A culpa é do médico? Não, se ele agiu a tempo, mas a família demorou para levar, mas ele recebeu a informação, chegou lá, já estava supurado e a pessoa faleceu, ele não é o culpado. Mas, repito, se ele não cumpriu a regra técnica de profissão ou se ele assumiu o risco de produzir o resultado por dolo eventual, que a gente chama em direito penal, que é aquela coisa, vou fazer do meu jeito, se der errado, não estou nem aí. Aí ele vai responder criminalmente e civilmente. Mas a obrigação do médico, regra, é de meio, nunca é de resultado, ou quase nunca é de resultado. Ela é de resultado quando, no caso, por exemplo, de um cirurgião plástico, que eu já falei, que ele assume a obrigação, porque ele vai fazer próteses mamárias, ele vai fazer uma correção de nariz, ele vai fazer lá um desenho, um preenchimento labial, e a pessoa infarta no consultório dele. E ele não fez o risco cirúrgico. Ele não fez o que deveria ser feito dentro da regra técnica de profissão. Ele vai responder criminalmente e civilmente, sim. A vítima vai ter que chegar, a vítima do prejuízo, seus parentes, enfim, constitui um advogado, constitui um defensor público, vai ingressar com uma ação civil de indenização ou de obrigação de fazer para ele reparar ou pagar as indenizações devidas pelo crime que ele praticou, pela lesão corporal, pelo ato ilícito que ele praticou, e ele vai ter que indenizar. Então, isso é muito questionado, por exemplo, em médicos de pronto-socorro. O camarada está num pronto-socorro. Aí o médico foi lá, ele foi submetido a uma cirurgia. Aí lá, foi fazer uma cirurgia, o camarada levou um soco no rosto. E a única forma de tratar o rosto do camarada era fazer
Dá uns pontos. Mas o médico foi lá dentro da técnica certinho, mas só que ficou um ponto horroroso. A culpa é do médico, se ele agiu dentro das técnicas que a profissão manda. Negativo. A culpa é dos fatos e o médico não é responsabilizado. Mas agora, o médico que, de forma negligente, por exemplo, no caso de um aborto, ele vai lá e diz o seguinte: não, eu vou praticar, como estava em discussão agora no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, nesse caso, apesar assim, da minha posição não concordar com o abortamento, porque a gente não está tratando da vida da mãe, a gente está tratando da vida de um terceiro que está na barriga da mãe. Então, mas, por exemplo, o procedimento de assistolia fetal. O Conselho Regional de Medicina estava permitindo, em casos de estupro, quando já estava na 22ª semana, a mulher chegasse lá com a barriga enorme, etc., e o médico tinha que fazer lá, aplicar uma injeção letal, quase uma pena de morte, e lá tirar o corpo e se sobrevivesse, aplicava uma segunda dose, e ela cortando os pedaços do feto para retirar o feto o bebê do ventre materno. Mas mesmo até em casos de estupro. Aí tecnicamente correto, o ministro Alexandre de Moraes proibiu. Claro, se a lei penal ela proíbe casos ela só permite aborto em casos de anencefalia, que não é o caso da lei, é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Anencefalia, ou seja, sem cérebro, ou a criança que é inviável, né? Ou por estupro, ou em risco de a vida da mulher, a lei determina, tem que se cumprir. Então não pode o Conselho Federal de Medicina ou o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, se eu não me engano também, que proibiu esse procedimento, chegar e legislar. Não pode. Como o caso já aconteceu que médicos estavam, por exemplo, o camarada estava internado em um hospital particular, inclusive, e ele estava com problema de fígado, de cirrose, mas estava com o coração bom, estava com tudo normal. E um familiar chegou e orientou o médico, falou não. O médico foi para o familiar e falou o seguinte: não, se o seu parente tiver um problema tiver um infarto agudo do miocárdio, tiver uma parada cardíaca, a gente pode proceder a não ressuscitação, ou seja, a não feitura de massagem cardíaca. E o parente lá interessado no patrimônio falou: pode, claro, já não aguentava o paciente, então deixa morrer. Chegou um segundo parente e disse negativo. Por quê? Porque o fato caracterizaria crime de homicídio ou omissão de socorro, mas caracteriza crime e responsabilidade do médico. Aí a médica, quando interpelada, quando ela veio mostrar isso para o segundo parente, esse documento não, mas foi assinado pela esposa. Aí eu disse: mas tem parente dizendo que não concorda. E essa resolução no Conselho Federal de Medicina, ela diz o seguinte, no caso, né, que em casos gravíssimos de cânceres irreversíveis, e o sofrimento é muito maior e irreversível, com muita dor, etc., os médicos, em caso de infarto agudo do miocárdio, os médicos simplesmente poderiam não fazer a ressuscitação. Não é atribuição do Conselho Regional de Medicina ou do Conselho Federal de Medicina fazer leis. Isso é do Congresso Nacional. Então, essa resolução, se fosse aplicada no caso do rapaz com problema de fígado, caracterizaria crime, porque o cara está com. Gostava de beber. Aí foi anos e anos e anos bebendo, criou um problema de uma inflamação do fígado, criou uma cirrose hepática. Aí o médico vai lá, não, o familiar que já está com interesse no patrimônio dele, vai lá, não, pode desligar os aparelhos. Ou se ele infartar, deixa infartado. Fica assistindo. Não, de jeito nenhum, isso é homicídio. Então,
não pode o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, fazer leis. Ele pode regular a profissão médica sem se imiscuir, sem se misturar na legislação civil e na legislação penal. Ela tem que regular a ética médica, ela tem que regular tecnicamente os procedimentos médicos, ela tem que regular protocolos médicos, ela tem que regular a disciplina médica, ela tem que fiscalizar e caçar maus médicos, e isso que é a atribuição deles, e não fazer leis. Então, nesse caso de, por exemplo, constatado lá, o Conselho Regional de Medicina constatou um flagrante de erro médico. Ele entra, é instaurado um processo ético-disciplinar, garantido ao médico ampla defesa, contraditório, e o médico, com a ampla defesa e contraditório garantidos, ele tem o direito de, se comprovada lá a inocência dele, ele tem o direito de voltar a exercer a medicina, não pode ser cassado, mas comprovada a inocência. Mas comprovado que ele agiu com negligência, agiu com imprudência, agiu com imperícia, ele pode e deve ser responsabilizado, inclusive sendo excluído dos quadros, cassada a licença médica dele para exercer a profissão. Mesmo vale para advogados. Advogados, para policiais, enfim. O policial aceitou um suborno, aceitou propina. Blitz da lei seca. O cara chegou lá, porra, chefe, alivia, tal. Alivia como? Porra, toma R$50 aqui, ó. E o policial vai e aceita a corrupção. Ambos têm que ser presos e o policial expulso da polícia. Porque não é atividade do policial ser corrupto, não é atividade do advogado ser desonesto, não é atividade do médico ser assassino. Então, nessas circunstâncias, e do engenheiro também ser um destruidor, lógico, ele constrói uma ponte, constrói um viaduto, ele tem a obrigação lá de resultado. Eu já expliquei isso para vocês. Quando é obrigação de meio, o médico está lá, ele não pode garantir o resultado, porque o corpo humano, cada um reage de uma forma. Por exemplo, se eu tomo uma dipirona, uma Novalgina, eu vou reagir de uma forma, minha namorada vai reagir de outra, meu filho vai reagir de outra, o vizinho vai reagir de outra. Então, ele não pode, você chega no hospital com dor, a primeira coisa que eles vão ministrar para você lá é dipirona, na veia. E aí a dipirona pode chegar, em alguns casos, até matar. Porque, inclusive, a diferença para você considerar da droga, do veneno para o remédio, é a dosagem. Então, por exemplo, um evento de erro médico com dipirona, por exemplo. Chegou uma criança com uma dor, com um dedinho fraturado, dedinho do pé fraturado. Aí vai o médico lá e aplica 3 miligramas de dipirona. A criança vem lá, tem uma baixa de pressão arterial, entra em estado de choque e vem a falecer. Erro médico, erro grosseiro, inclusive. Tanto que existe a dipirona infantil. Eu até soube recentemente que, por exemplo, você compra lá o paracetamol, o Tilenol. Eu soube por um médico. Se você tomar os 3 comprimidos, eu estou com muita dor de cabeça, pegar aquela cartelinha que vende com 4, toma 3 comprimidos, você perde o fígado. Você vai ter insuficiência hepática. Simples Tilenol. Então, é por isso que daí a nobreza da profissão médica, ela tem que ser muito respeitada, porém ela tem que ser exercida por profissionais de condições técnicas mínimas. Deveria existir não só a prova da OAB, deveria existir a prova para ser médico, né? Concluir um curso de medicina, isso aí, porra, sou doutor, vai lá, doutor açougueiro, e sai matando gente, de jeito nenhum. Então, tudo isso gera responsabilidade civil do médico, tá? Então, quando ele age com erro, age com dolo, age com imprudência, age com negligência, age com imperícia, ele responde. Quando a obrigação é de meio, ele não pode responder, se ele agiu dentro da técnica. Mas quando a obrigação é de resultado, ele vai responder sim. A não ser que na obrigação de meio, tá, ele foi lá e agiu corretamente, certo?
e mesmo assim o paciente teve uma reação extrema. Ele vai responder, ele não vai responder. A mesma coisa do advogado. O advogado estava lá presente, deu assistência ao cliente, agiu corretamente, dentro da lei, tudo certinho. O juiz indefere um pedido, digamos, o cliente dele está preso. Foi lá agora com essa questão da liberação dos 40 gramas de maconha. Está preso. Aí o advogado vai lá com a decisão do Supremo, excelência, está aqui. Ó. Não pode ser mais preso. É uma infração administrativa, é um ilícito administrativo. O advogado, mas o juiz entende, não, 40 gramas de maconha, para mim, ele tem que ficar preso. 40 gramas de maconha é muito, dá para fazer 2, 3, 4 cigarros, sei lá. E mantém a pessoa presa. O advogado vai ser processado de jeito nenhum. O advogado foi técnico. O advogado foi lá e falou: não, excelência, tenho direito a relaxamento da prisão em flagrante, tenho direito à liberdade provisória, ou habeas corpus, enfim, agiu dentro da técnica legal e não teve o resultado esperado. Ele não vai ser responsabilizado e nem pode ser responsabilizado. Então a ideia da live hoje é justamente essa, até para as pessoas que eventualmente sofrerem com erros médicos, elas terem condições. Primeira coisa que se faz, se desconfiou que houve um erro médico, como é que você vai proceder? Você vai proceder a um registro de ocorrência por omissão de socorro médica, que é muito comum, no hospital público principalmente. Você chegou lá, 6 horas sem atendimento e a pessoa faleceu. Erro médico? Pode ser, porque às vezes também não tinham médicos. O Estado lá, o município ou a empresa particular não colocou médicos à disposição. Eles são responsáveis? Não, se não tinha médico à disposição, não. Aí quem vai responder é a empresa particular ou o Estado ou o município. Faz-se um registro de ocorrência policial e numa eventual e coloca a vítima em leva-se para exame chamado exame de corpo de delito. Constatada a falta profissional, constatado o erro médico, o médico vai responder, criminal e civilmente. Por exemplo, o camarada chegou com uma senhora chegou no hospital com uma fratura de perna. E aí chegou a tempo, os familiares prestaram socorro, dentro das possibilidades dele, correram e tudo, levaram lá uma senhora, uma avó. O médico estava lá, estava tomando café, batendo papo. Um hospital particular, vamos dizer, porque o hospital público é o que recebe a grande maioria das pessoas depois que ele vai remanejando para o particular, se a pessoa tiver plano de saúde, se não tiver, enfim. Mas o público não. O público ele recebe todo mundo. Os médicos estavam vendo filme, estavam assistindo Dr. House, por exemplo. E os pacientes gritando lá: socorro, socorro, minha perna está doendo, minha perna está doendo. Daqui a pouco ele vai lá, a senhorinha, digamos, chegou com a perna quebrada, ela sofre uma infecção hospitalar. Quando vai se constatar lá, depois de 6, 8 horas aguardando, o médico vai atendê-la. Ela já está com a perna gangrenada, por exemplo, amputa a perna, lesão corporal gravíssima, e ele vai responder na indenização da família. Por exemplo, digamos que a senhorinha cuidava lá e financiava e cuidava de um marido. Ela vai ter que pagar a indenização para o marido, o médico, né? No final das contas. Vai ter que pagar a indenização para o marido enquanto ele viver, vai ter que pagar a indenização por danos morais, pela perda de uma vida, a amputação de uma perna, pela questão de tornar uma pessoa que estava funcional, deixou de ser funcional por um erro profissional. Esses casos, sim. Aí a obrigação do médico não é de meio. Já não é para se discutir se era de resultado ou de meio. O médico aí simplesmente ele foi negligente. Mas, repito, se eu mesmo, como advogado, chego para um cliente, o cliente já chega, tem muitos clientes que chegam, engraçado, e dizem assim: doutor, isso é causa-ganha. Eu falei: causa-ganha não existe. Quem disser isso para você
é um estelionatário, ou não é advogado. Porque o advogado que se preze não pode dizer que existe causa ganha. Não existe isso. Então, o cliente chega, eu vou dizer, olha, mas qual é a chance? Eu digo, a chance é boa, a chance é de 60%, 70%, eu posso falar. Mas se eu disser para o cliente, a causa é ganha, ou então o médico chega para o paciente, esquecendo a questão do cirurgião plástico. O médico chega para o paciente e diz para o paciente, olha, pode ficar absolutamente tranquilo, porque eu sou o bambambam da medicina e vou resolver o caso do seu filho, custe o que custar, e ele vai sair daqui curado. E estavam lá pessoas ouvindo essa conversa. Conversinha, né? Chamado bafinho de orelha. Aí ele conta essa historinha. O médico vai lá e o filho morre. Ele vai responder, porque ele assumiu o risco de. Ele não tinha obrigação de resultado ali. Mas pelo que ele colocou, é um contrato de prestação de serviço. A responsabilidade dele tem que ser provada, a prova da culpa. Tem que haver a prova da culpa, a responsabilidade chamada subjetiva, diferente da objetiva, que não precisa provar a culpa, ele vai ter que indenizar. Aí a família vai constituir um advogado, vai levar essas testemunhas e, nesses casos, ela vai pleitear a indenização. Faz o registro de ocorrência, entra com ação na justiça, o juiz vai nomear um perito judicial médico. A parte tem direito a contratar um médico para prestar assistência técnica, para acompanhar o laudo pericial, ou então, se no caso criminal, você pode aguardar o resultado do processo criminal. Não é obrigado, tá? Mas você pode aguardar, digamos que o trâmite do processo penal está sendo mais rápido que o do processo civil. Porque você registrou uma ocorrência, lá uma omissão de socorro que resultou em morte. Você registrou a ocorrência policial. Instaurou o inquérito policial, correram, o inquérito voou, foi para o Ministério Público ofereceu a denúncia foi recebida, a defesa se defendeu do médico, feito lá, constatado que o médico errou. O médico foi condenado. Você pega aquela sentença criminal, leva para o cível e já não discute mais se houve ou não erro médico. Você executa pedindo a penhora dos bens do médico. Penhora de contas bancárias, salário, enfim, o que você entender, que você encontrar, casas, carro, enfim, tudo para reparação dos danos materiais, morais. No caso aqui que eu estou trazendo à baila, no caso de responsabilidade civil do médico por omissão de socorro, tá? Então, mas aí agora vamos nos casos bizarros. O cardiologista lá que estuprava mulheres. Aí já não se discute o que é erro médico ou erro do médico, não. Ali já era o camarada esquecer que era médico, que era profissional, simplesmente sedava o paciente e estuprava. Aqui no Rio de Janeiro a mesma coisa. O médico chegava lá no. Desculpe aí que isso é Rio de Janeiro, é moto barulhenta, aqui é bagunça. Mas vamos lá. O médico chegava na paciente, a paciente estava dando à luz, estava em trabalho de parto, algo nessa linha, e o médico ia lá e fazia a mulher sedada. Ele ia lá e colocava o membro para fora e colocava na boca da mulher sedada, ou na mão, se eu não me engano, a ponto das enfermeiras, ele pedia para os parentes saírem para fazer o procedimento, sedava a mulher. E ele foi enquadrado por estupro, evidentemente, de vulnerável, que era o antigo estupro presumido, porque a vítima não tinha condição de se defender, porque já tinha sedado a vítima. Como é que foi constatado isso? As enfermeiras começaram a desconfiar, estranhar, etc. Chegaram a encontrar sêmen no corpo de uma das mulheres, no rosto, enfim. E o sêmen é o DNA, acabou, não tem nem que discutir. Colocaram um celular como câmera no armário próximo à mesa de parto e durante o parto
durante lá o procedimento pré-parto, né? O médico, quando ele praticava o ato sexual, ele foi filmado. Aí acabou. Foi prova da testemunhal, prova de mídia, prova documental, acabou. Prova de DNA, pericial, acabou. O médico foi expulso do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, foi responsabilizado criminalmente por estupro, está tendo que o município, né, acho que está aqui do município do Rio, não me engano, se eu não me engano, o município vai ter que pagar a indenização para a família e, além do mais, o médico vai, depois no final, vai descontar lá do que ele tinha para receber do município, enfim, ele está excluído, a tríplice responsabilidade médica, nesse caso. Administrativa perante o Conselho Regional de Medicina, que inclusive, além da delegacia de polícia, o Conselho Regional de Medicina, vamos esquecer os casos de corporativismo, eu estou falando um conselho sério. Você chega, faz uma... Pô, hoje tem certeza que houve erro médico. Você vai lá no Conselho Regional de Medicina da sua cidade, representa contra o médico. Vai lá no conselho, na delegacia de polícia e constitui um advogado. Mas vá com certeza, porque a medicina é uma profissão extremamente valorosa. Para mim, na minha concepção, tá? Eu sou advogado, amo minha profissão, amo o direito, mas a medicina está em primeiro lugar. Tem os professores, respeito os professores. Se não fossem os professores, não existiriam os médicos, evidentemente. Sim. A enfermagem, os policiais, enfim. Mas quem escolhe por vocação ser médico é equivalente, é uma missão, um sacerdócio que a pessoa escolhe, é equivalente a um missionário espiritual, né? Uma profissão muito bonita, quando muito bem feita e muito bem aplicada. Então, responsabilidade médica por erro do médico se dá nessas duas hipóteses. Quando ele assume a obrigação de produzir o resultado, obrigação de resultado, no caso do cirurgião plástico que eu falei desde o início da live, e no caso, por exemplo, de negligência, imprudência ou imperícia médicas. Aí ele responde, tem a obrigação de meio de resultado. Aí no caso que eu me contei, o cara chegou baleado entre a vida e a morte. Aí o médico foi lá e agiu lá no exercício regular do direito dele, fez uma sutura que dava para fazer, não tinha nem material para fazer. Ele fez a sutura, tratou do paciente. Aí o paciente vai lá depois do processo médico porque ficou com a barriguinha feia. Aí já não é culpa do médico. Aí era culpa da situação que o levou para lá. A responsabilidade do Estado, enfim, mas não do médico. O médico não tinha escolha, não tinha alternativa, então ele estava no exercício regular do direito dele, que exime, que exclui responsabilidade, indenização e processo criminal. Mas no caso que eu contei também, que o médico ele pode escolher, pô, eu tô aqui, eu sou médico, estou sozinho no plantão, chega um infartado, um baleado, um decapitado, sei lá, ou com a faca atravessada no pescoço, pô, tem que escolher. Então, qual que eu posso salvar? O médico pode fazer essas coisas, já falei, ele está abarcado pelo estado de necessidade. Então, ele pode fazer a escolha pelo paciente que vai sobreviver e tratar do paciente dentro das regras técnicas de profissão e salvar o paciente. Ah, mas, doutor, e os que morreram? Lamento, é processar o Estado. Por falta do dever da saúde, enfim, de segurança pública, enfim. Todas as pessoas devem correr atrás dos seus direitos, ou melhor, correr até na frente de seus direitos. Toda vez que você tem um direito violado, por exemplo, num caso também bobo, que o pessoal acha até banal isso, furto de celular. Parece, assim, é só para ilustrar, não está fora do tema não estou fugindo do tema não. Furto de celular. A pessoa foi lá furtada. Aí foi dentro de um ônibus. Aí o motorista disse o seguinte: vamos lá para a delegacia fazer a registro de ocorrência.
deixa para lá. Não, não se deixa para lá. Porque todo crime, toda situação que você comunica à delegacia, você liga o 90, você processa o Estado, quando falha no serviço de segurança pública, no caso dos médicos, erro médico, etc. Até nos advogados também você coloca lá o advogado que, por exemplo, fica com o dinheiro do cliente. Ele, a apropriação indébita. Ele vai lá e recebe a indenização trabalhista do cliente. Havia alguns casos que o advogado dizia lá para o cliente, não, como é que está, doutor, meu processo? Não, está arquivado. Tá, mas peraí, arquivado por quê? Não, o juiz mandou arquivar. O camarada, a vítima do mau advogado e do mau profissional, não vamos chamar de advogado, que nem advogado era, continuava, ele veio me procurar e perguntou, doutor, o processo foi arquivado. Eu digo, mas por quê? Não, porque o advogado disse que o juiz arquivou. Mas por quê? Arquivou porque tem que ter um motivo. Toda decisão é fundamentada, não tem motivo. Esse arquivamento foi, no final a gente descobriu que o advogado já tinha ganhado a ação, ele foi com a procuração lá para representar o cliente, chegou em audiência, não representou o cliente, ou melhor, representou, fez um acordo, botou o dinheiro no bolso e disse, o processo, caminho natural, foi feito um acordo, o juiz vai mandar arquivar. Vai para o arquivo. Porque depois se descobriu que o advogado praticou crime. Mesma coisa do médico. Tem erros que são acobertados, erros médicos que são acobertados pelo caixão. Porque também existe em maus profissionais o corporativismo. Então, a grande maioria dos médicos, a grande maioria dos policiais, a grande maioria dos advogados, a grande maioria dos profissionais em geral, vendedores, são bons e honestos. Uma pequena parte mancha uma laranja podre num cesto, ela apodrece as outras. Então, um advogado, um mau advogado, que tem a repercussão na mídia, etc., um mau médico, um mau professor, um mau dentista, um mau engenheiro, ele repercute na mídia inteira. E aí ele queima a categoria, macula a imagem da categoria e faz com que as pessoas tenham, por exemplo, um mau juiz aí do andar de cima, está fazendo com que a imagem do Poder Judiciário fique denegrida. Então, existem excelentes juízes. Inclusive, a grande maioria são muito técnicos. O concurso para magistratura é extremamente difícil. Mas existem alguns que talvez o poder ser... Dizem até, né, existe uma brincadeira só para a gente concluir essa live, que dizem o seguinte, que os juízes, eles têm alguns... A brincadeira, o jargão, até entre advogados se fala muito, né? Os juízes, eles acham que são deuses, juízes de primeira instância. Os desembargadores, os ministros, têm certeza. Então, terminando essa brincadeira aqui, nada contra os juízes, eu advogado, dependo das decisões judiciais, dependo do Poder Judiciário para poder exercer minha profissão e advogo nas áreas civil e criminal, e na área civil engloba direito de família, direito do consumidor, a indenização, processo penal, também contratos, direito imobiliário, condomínio. Já fui membro da Ordem dos Advogados do Brasil por vários mandatos, sou autor de livro sobre condomínio e edificações, condomínio edilício, cotas, responsabilidade de condomínio, vaga exclusiva, vaga de garagem, uso da propriedade, locações, inquilinatos, direito imobiliário em geral, direito empresarial, discussões entre sócios, sociedade anônima, sociedade em comandita simples, por exemplo, sociedade por ações, e advogo também na área criminal, mas não me filio a organização criminosa. Eu advogo, já falei isso em lives passadas, nada contra o profissional correto que advoga para uma organização criminosa, uma facção criminosa, nada contra. Todos têm direito à ampla defesa contraditória, todos, o pior que sejam. Até um homicida que não seja faccionado, ele tem direito. Um cara que praticou um acidente de trânsito e matou, tem direito. Mas não pode o profissional se envolver, por exemplo, ser leve trás de
de, de facção, leva bilhete, traz informação, repassa a ordem, não. Ele está usando da prerrogativa como advogado, porque a prerrogativa não é do advogado, o direito é do cliente, porque o advogado ele tem a prerrogativa, por exemplo, da imunidade profissional, eu estou falando aqui como advogado. Então eu posso chegar e fazer uma afirmação sobre determinada situação. Dizer, fulano de tal praticou determinado crime. Eu tendo as provas, evidentemente, eu não vou caluniar alguém. Mas eu tô em sala de audiência, eu posso dizer que determinada pessoa é estelionatária, numa discussão qualquer. Eu não sou preso por isso. Ok? Então, porque eu tenho a imunidade profissional, tenho direito à conversa reservada com o cliente, então não pode ser, porque é um direito no fundo do cidadão. O advogado é só um instrumento que está lá como médico, é um instrumento para quem acredita ou não de Deus para a cura das doenças, para o tratamento, enfim. Então, valorizem todas as profissões, valorizem os profissionais, sua grande maioria são excelentes, mas nos servidores públicos também, enfim, os corretos, parabéns para todos, e é isso. A live termina por aqui. A ideia era passar justamente como proceder nessas questões de erro médico, quando eles se caracterizam. Então, fazer um breve resumo para concluir. O erro médico ele é caracterizado quando a negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, desídia, descaso. Imprudência, o médico foi descuidado. Imperícia, ele não exerceu dentro da regra técnica de profissão. E tem dois tipos de responsabilidade: a responsabilidade de meio e de resultado. O médico, por exemplo, cirurgião plástico, ele tem a obrigação de me botar. Você disse que eu vou ficar igual o Brad Pitt, sei lá, um homem bonito aí. Eu tenho que ficar igual a ele. Se eu continuar com esse rosto, eu vou processar esse médico. Porque tinha obrigação de resultado, não de meio. Mas você chegou num pronto-socorro e o médico não tinha como saber, muito menos você, que você era alérgico à aspirina, ou tinha uma gastrite, você tomou aspirina, ou, sei lá, alguma medicação e você vomitou sangue, culpa não é do médico. E os caminhos são constituir um advogado, fazer um registro de ocorrência policial e comunicar ao Conselho Regional de Medicina ou da sua região. Tá certo, pessoal? Agradeço a todos a paciência, agradeço a todos. Eu não sou especialista em lives, eu gravo sempre vídeos colocando a matéria para ter as pessoas não acham, é fake news. Não, tá a matéria aqui. Só se o Google Discover está mentindo. Só se a internet toda está mentindo. Às vezes eu boto lá Jornal o Globo, Jornal da Record, UOL, qualquer um deles, eu coloco, Folha de São Paulo, eu coloco lá a matéria e faço o vídeo. Hoje eu resolvi fazer uma live inspirado nessa questão do erro médico, que pode caracterizar também, inclusive, crimes ilícitos penais, omissão de socorro, homicídio, lesão corporal, enfim. Tá certo, pessoal? Um forte abraço a todos. Vou terminando minha live por aqui. Eu estou em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, TikTok, Twitter, Kawaii, Facebook. Estou em todas as redes sociais, só me seguir por lá, me sigam por lá, se inscrevam no meu canal, para que vocês estejam com informações. Normalmente eu estou prestando informações aos senhores de cunho jurídico político, e hoje eu estou trazendo uma informação de caráter exclusivamente técnico jurídico, que é a questão do erro do profissional médico. Forte abraço a todos, muito obrigado, saúde e paz.